Começar pelo Poit dessa vez. Possíveis acordos econômicos com a Argentina, um país que vive uma crise financeira nos últimos anos, podem beneficiar o Brasil de alguma forma, Poit? Lu, eu acho difícil a gente ter algum benefício nesse negócio se não for somente olhar para os exportadores brasileiros que dependem do mercado argentino. Esses têm um ponto, mas cadê as garantias? Não pode ser la garantia soy yo para o dinheiro que a gente vai emprestar para os exportadores ir para lá, né? Ou venderem o produto para lá. A gente está falando, gente, doutor Zé Eduardo, de um país que está com 104% de inflação anual. Só não tem inflação maior que a Venezuela. A gente está falando de um país que a moeda desvalorizou enormemente. Final de semana sim, final de semana também é brasileiro indo para lá porque está barato viajar para a Argentina. Então é uma via de mão única. É a gente levar recursos para a Argentina, é a gente financiar para a Argentina e não receber nada de volta e ainda sem garantia. Fica essa preocupação, Lu. E aí não é uma preocupação do nada. De onde você está tirando isso, Poit? Eu estou tirando lá de trás quando este mesmo governo colocou o BNDES para financiar construtoras, para financiar produtos para a Argentina e para deixar claro, ninguém pagava, né, ou dava o dinheiro lá para a Argentina. O Brasil, o BNDES, paga os empresários brasileiros aqui, estes prestam serviço lá e a Argentina tem que pagar essa conta para o governo brasileiro de volta. Então fica uma dívida do governo argentino com o governo brasileiro. Agora, essa dívida ainda está pendente. Vão pagar como? Quando? Nós vamos aumentar isso? Quando não tem a corrupção, que aí ninguém aqui compactua com isso. Agora, quando a gente descobre que tem corrupção, olha os escândalos que tiveram lá, no caso muito bem relatado na jornalista Malu Gaspar, a organização da Odebrecht. A gente vai ficar quieto, não vai ficar preocupado? Lu, a preocupação é enorme. Caso tiver exportador que vende para a Argentina, se preocupe com as garantias. E se o Brasil for financiar com dinheiro público ainda, pelo amor de Deus, aí que o governo argentino não paga mesmo. Muito bem, Zé Eduardo. Possíveis acordos econômicos com a Argentina, um país que vive essa crise financeira nos últimos anos, podem beneficiar o Brasil de alguma maneira? Lu, eu vou começar com um exemplo. Eu me lembro quando eu era ministro da Justiça, nós íamos fazer a Copa do Mundo no Brasil, Poit. E a primeira-ministra da Alemanha, a chanceler Angela Merkel, nos procurou dizendo o seguinte: eu vou dar um empréstimo para vocês a fundo perdido. A única condição para vocês construírem, fazerem equipamentos da Copa do Mundo, etc., a única condição é que contratem as empresas alemãs. Será que a Angela Merkel era doida? Será que havia algum compadrio político com o Brasil? Será que o governo alemão é idiota? Não. Eles investem para que as suas empresas ocupem no mercado internacional ganhos, contratem, façam girar a sua economia. Note-se, eu estou falando de empréstimos a fundo perdido. Lá. No mundo inteiro, os países fazem isso quando têm condições de fazer. Estados Unidos faz isso, a Alemanha faz isso, a França faz isso. O Brasil, num certo momento da sua história, justamente por ter conseguido uma pujança internacional, começou a fazer isso. Começou exatamente a buscar mercados no exterior para suas empresas. E aí o BNDES foi corretamente utilizado para gerar este mercado. Houve situações de descumprimento de acordos, atrasos, houve, mas o Brasil conseguiu, naquele período, Poit, a maior inserção internacional da nossa história. As nossas empreiteiras faziam obras no mundo inteiro, na África, na América do Sul, e isto começou a incomodar interesses internacionais. Claro? Então, diante desse quadro, nós temos que olhar, fazer uma análise estratégica da nossa economia. O Brasil tem, sim, primeiro, que promover a integração da América Latina e, particularmente, da América do Sul. Segundo, a Argentina é um grande parceiro nosso histórico, passa por um mau momento, como no Brasil também já passou, e pode passar no futuro. Nós, latino-americanos, temos que estar juntos. Terceiro lugar, claro, o governo brasileiro não é acometido de uma crise de gastança anômala, indevida. Ele tem que agir como os governos no mundo agem, acertar garantias, situações de empréstimo, mas colocando as suas empresas, Poit.
Nós temos que parar com essa mania de nos amesquinharmos e nós agimos, olha, nós não podemos colocar nossas empresas lá, o nosso BNDES não pode apoiar obras no exterior para as nossas empresas. Isso não é agir como gente grande, o Brasil tem que ser gente grande. Eu tenho dito aqui, a Luciana é testemunha, tem que parar com essa síndrome de cachorro vira-lata no mundo. O Brasil é uma potência em emergência e nós temos que assumir esse papel e não simplesmente olhar e ver, não, a Alemanha pode fazer, Estados Unidos pode fazer, França pode fazer, e nós? Nós não podemos fazer. Está errado isso. Acho que a relação Brasil e Argentina tem que ser incentivada, o Brasil tem que buscar as garantias, os entendimentos que assegurem os interesses nacionais, sem sombra de dúvida, mas nós não podemos ter mais essa síndrome de cachorro vira-lata.